Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Bom dia, sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial para falar hoje sobre o Trentino Alto Adige. Eu vou explicar um pouco essas diferenças sobre Trentino, Trento, Trentino Alto Adige, Sul de Tirol, porque o nosso tema da aula é falarmos sobre o Sul de Tirol. Essa região que é uma grande província italiana que faz vinhos cada vez melhores. E vou contar para vocês que não só vinhos melhores, como vinhos muito destacados, vinhos muito peculiares. Eu provei lá nessa imersão, acabei de voltar de lá, né? Acabei de voltar do nordeste da Itália, onde passei alguns dias lá na região do Trentino Alto Adige. E eu provei um vinho que eu vou contar para vocês que foi uma coisa simplesmente inexplicável, que é um vinho branco de Pinot Grigio que passa 10 anos em Surly. 10 anos em Surly. Isso é só para contar um pouquinho das possíveis peculiaridades que o Alto Adige pode entregar. E um vinho completamente fora de curva, com notas de panificação, com notas complexas, né? Ele é da cantina de Terlande, mas assim, a cantina de Terlande, ela é espetacular, né? E mostra assim o quanto também podem ser diferentes, mesmo com alta qualidade dos vinhos convencionais, e a alta qualidade também dos vinhos diferentes, e quanto eles podem ser diversos, porque realmente são incríveis. E o porquê que o Alto Adige, essa região tão peculiar, uma região tão diferente, uma região tão pequena, inclusive, consegue estar passando por esse processo de transformação tão grande. E eu vou provar daqui a pouco um vinho com vocês dessa região para a gente entender sensorialmente o quanto esses vinhos são incríveis. E eu vou provar com vocês um Riesling renano, né? O Riesling, a famosa Riesling alemã. E a Riesling renana, ela é incrível. E ela não consegue se desenvolver bem em todos os lugares. São poucos lugares no mundo onde a Riesling renana consegue amadurecer. E esse vinho, amadurece por um certo tempo, né? A Riesling amadurece por um certo tempo, depois vai vinificar, e a harmonização desse vinho fica simplesmente espetacular com esse produto aqui, que eu recomendo que vocês provem quando vocês forem na Itália. No Brasil, muito difícil de chegar. É um produto típico, é um IGT, né? Ou um IGP. É um produto típico do Alto Adige. Se chama Speck. Speck é um presunto defumado. Ele é um presunto cru, temperado e defumado. Isso já difere ele dos tradicionais presuntos crus, porque o presunto cru normalmente ele é a pata suína, né, a coxa suína e sal. O speck, ele é, né, feito com o suíno, só que ele já vai fazer um presunto, normalmente vai pegar a coxa e vai defumar e vai temperar. Então isso aqui é simplesmente maravilhoso, isso aqui é incrível, isso aqui é delicioso. Provem quando vocês tiverem oportunidade o speck ele é um presunto cru, só que defumado e com temperos, além do sal. E harmoniza tão bem com os vinhos brancos da região que é inexplicável. Então, procurem quando vocês forem à Itália o speck do Alto Adige, porque é incrível. E a gastronomia, já dá para a gente olhar aqui que a gastronomia nessa região ela é super destacada. Ela é muito referenciada. E não à toa, a gente olhando hoje o destaque que os vinhos vêm ganhando dessa região,
E aqui a gente já tem alguns produtores que já dá para a gente olhar com atenção, né? A cantina de Terlano é uma cantina muito destacada. E ela faz esses vinhos espetaculares. Esse Terlano aqui é incrível que esse vinho entrega, né? A peculiaridade dele é dessa cantina que eu falei, que esse vinho que eu provei com 10 anos de autólise. Vocês imaginem, gente, um vinho branco, tranquilo, que aí vai ficar em autólise, né? Não em autólise, 10 anos de Surly, pensando em espumante já, né? 10 anos de Surly, ou seja, não para tomada de espuma, não deixa de ser entrar, não chega a ser uma autólise, mas o processo é o mesmo, ou seja, de ficar as leveduras mortas em contato com o líquido. Aí vocês imaginem, 10 anos, e é da cantina de Terlano. E a cantina de Terlano é incrível assim o que ela faz. É uma vinícola grande e, aliás, o Alto Adige se desenvolveu durante muito tempo, ou conseguiu evoluir o processo de vinhos por causa das grandes cooperativas. E essas cooperativas, com o passar do tempo, elas foram focando em qualidade, porque são produtores menores, mas são produtores que têm uma qualidade de produto muito alto, muito interessante. Seja um produtor somente de uva, seja um produtor de vinho. Então, essas altas pontuações aqui, essas pontuações são do James Suckling, elas não são à toa. É porque a qualidade dos vinhos são muito destacados. E produtores como Cantina de Terlano, Helena Walsh, o próprio Franz Haas, que faz vinhos de Pinot espetaculares, a Cantina de Tramin. Então, tem produtores aqui muito, muito referenciados. Agora, qual é o grande destaque dessa região? É, com certeza, o terroir. E eu já vou chegar nas uvas. Porque aqui é uma região que mista bem a relação castas autóctones, que são as mais destacadas, com castas internacionais. E as castas internacionais passando por um processo de transformação muito interessante aqui no Alto Adige. Muito mesmo. Agora, qual é o grande destaque em estilo de vinho? São os vinhos brancos com intensidade de sabor, mas muito frescos. Muito, muito frescos. Esse é um grande diferencial dos vinhos aqui do Alto Adige. Mas como que chega a ter essas características? Por que o destaque são vinhos brancos com intensidade de sabor? Por causa do terroir. É um terroir muito, muito peculiar. E para começar, e eu já coloquei aqui para vocês, se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei a marcação de aonde está o Trentino Alto Adige, porque a região se chama região. A Itália são 20 regiões. É dividida geograficamente assim. Uma dessas regiões, no extremo norte da Itália, lá na fronteira com a Áustria, uma dessas regiões se chama Trentino Alto Adige. E é aqui que a gente está. Então, uma região grande envolve diferentes províncias. Estamos no norte da Itália, literalmente no meio dos Alpes. No meio dos Alpes. Então, a gente já tem que pensar que é uma região fria. Estamos no norte da Itália, literalmente no meio dos Alpes. Aqui os Alpes austríacos, bem na fronteira entre a Itália e a Áustria. Os Alpes austríacos, carinhosamente conhecidos também como Dolomitas. Dolomitas é essa cadeia de montanhas, vocês estão vendo aqui no fundo da foto, que é realmente muito, muito bonita. E aqui a gente tem destaque para vinhos tintos e para vinhos brancos. O Fernando falou que moraria fácil nesse lugar. Fernando, se tu não conhece esse lugar e tu moraria, tu não, nem vai para esse lugar. Porque se tu for, tu não vai voltar mais. Porque realmente é lindo. E um dos grandes destaques também do Alto Adige é a beleza. É um lugar simplesmente fascinante. É um lugar tão inebriante que tu te apaixona para o lado que você olha. Porque nós estamos literalmente no meio das montanhas. Então, estamos no extremo norte da Itália, na fronteira com a Áustria. A região Trentino-Alto Adige, ela envolve desde lá a fronteira da Áustria até lá
na divisa com o Vêneto. Essa grande região italiana, ela é dividida em duas grandes províncias. A província do Trentino e a província do Alto Adige. Por isso que o nome é Trentino Alto Adige. Esse é o nome. Só que o que acontece nessa grande área aqui? Essa grande área, ela tem peculiaridades muito grandes entre peculiaridades, eu vou chamar não só de peculiaridades, eu vou chamar de diferenças. Tem diferenças muito grandes entre o Trentino, que fica um pouquinho mais aqui ao sul, e o Alto Adige, que fica um pouquinho mais para o norte. Então, o Trentino é aqui, aonde a cidade principal aqui é Trento, e o Alto Adige fica um pouco mais para o norte, chegando até a fronteira com a Áustria, cuja cidade principal é Bolzano. Bolzano, né? Em alemão, Bolzano em italiano. E se nós estamos na fronteira com a Áustria, é uma região autônoma, ou seja, pode ter mais um idioma oficial, além do italiano, e aqui tem um idioma oficial junto com o italiano, que é o alemão. Então, aqui no Alto Adige, é muito comum as pessoas falarem alemão, até mais do que italiano. Tem lugares que a gente vai, e eu estava visitando algumas lojas de vinho, né, visitando alguns produtores aqui na região, e tem lugares que você vai e que é melhor falar inglês do que falar italiano. Porque ou você fala inglês ou você fala alemão. Porque é o idioma que também é nativo deles aqui. Só que o que acontece aqui? Além das características de terroir que eu já vou entrar, essa foi uma região que ela pertenceu ao Império Austro-Húngaro até o final da Primeira Grande Guerra Mundial. Ou seja, era parte, né, do famoso... A cultura é a cultura austríaca, é a cultura germânica. Então, por isso que eles falam alemão. E a Itália foi, né, voltar a ser, né, detentora dessa área. Isso foi voltar para a República Italiana só no final da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, nós estamos falando aí 1919, praticamente. Então, a cultura, não só do idioma alemão, é muito germânica. Gastronomia, a questão do artesanato, das construções, só que já numa miscigenação entre o italiano e o alemão, e o austríaco. Por isso que sim, tem muitos lugares que eles falam italiano, mas tem muitos lugares que eles não falam. Eu estava na Provine, e eu gosto muito de na Provine, parar no stand, ou na área, né, porque envolve vários stands do sul de Tirol. O que acontece? É impressionante que tem produtores que mesmo ali, numa feira internacional de vinhos, eles não falam italiano. Tem que falar com eles em inglês, né? Ou em alemão, que é o idioma nativo deles. Então, olha que interessante. Então, o Alto Adige, ele reuniu essa ideia de cultura tanto italiana quanto germânica, só que muito mais germânica do que necessariamente italiana. E num lugar que é simplesmente paradisíaco. E paradisíaco para o lado que você olha. Aqui eu recomendo, gente, se vocês puderem, quando for visitar a região, vocês conseguem fazer quase tudo de trem. Claro que os caminhos principais. Então, se você estiver hospedado, por exemplo, em Verona, que é uma cidade grande, fica no Vêneto, mas não é tão longe, você pode cruzar literalmente todo o Trentino Alto Adige de trem e sair lá na Áustria, inclusive, que é uma boa dica. Ou fazer de carro mais lentamente para vocês poderem acompanhar essas paisagens. Vamos começar a entender a questão do nome. O que acontecia? Essa região fazia parte da região do Tirol austríaca. Por isso, sul de Tirol, ou seja, o sul do Tirol, o Tirol do Sul. Depois da Primeira Grande Guerra, essa região passou a ser território italiano. Então, o nome italiano da região é Alto Adige. Em português, eu escrevo em italiano aqui para ficar mais fácil, porque senão traduzir muitas vezes os nomes das regiões italianas é ruim.
Mas Alto Adige em português vai ter um acento no A, que é Alto Adige. Em italiano, esse acento aqui não existe. Então, em italiano, a região se chama Alto Adige, e em alemão se chama Südtirol. Então, Südtirol e Alto Adige são sinônimos. E essa é uma região, então, que o alemão é um idioma oficial, junto com o italiano. Então, vocês vão encontrar nos lugares, nos negócios, na rua, normalmente, as informações sempre com os dois idiomas, o italiano e o alemão. Às vezes, só o alemão ali. É idioma oficial, então é permitido. Às vezes, só o alemão. E isso também vai se refletir nos rótulos dos vinhos. Daqui a pouco eu vou lá para a sala de vinhos, vou mostrar para vocês alguns rótulos, e vocês vão ver que, de modo geral, vai estar escrito em alemão. Mas já mostro isso para vocês. Qual é o grande destaque dessa região? É uma região que é um grande vale, e o que dá o nome é o rio, que literalmente cruza toda essa região, e esse rio se chama Adige. Então, o alto do rio Adige. O rio Adige vai sempre correr na parte mais baixa do vale. Então, os vinhedos eles vão estar implementados nas partes planas ou no começo das encostas. Então, os vinhedos vão ficar aqui mais ou menos nas altitudes de 200, chegando a 1.000 metros de altitude. E eu quero que vocês se façam uma pergunta agora, se vocês não se fizeram. Como no norte da Itália, no meio dos Alpes, as uvas conseguem amadurecer a altitude de 1.000 metros? Façam essa pergunta, porque esse é um dos grandes diferenciais dessa região, do terroir do Alto Adige. Como que vinhedos no norte, literalmente no meio dos Alpes, conseguem amadurecer 1.000 metros? As uvas conseguem amadurecer a 1.000 metros de altitude. Esses vinhedos conseguem ter uma maturação tão adequada para suas uvas. E eu já vou responder isso para vocês. Façam essa pergunta. Me respondam essa pergunta. Porque esse é o grande diferencial dessa região. Estamos em regiões frias. E essas peculiaridades faz com que o grande destaque aqui do Alto Adige seja o quê? Vinhos brancos com uma intensidade de aromas e sabores, principalmente de sabores. São vinhos aromáticos? Até são, mas ainda mais saborosos. São vinhos com muita intensidade de sabor. E grande destaque são os vinhos brancos. E esse é um grande diferencial. E também temos vinhos tintos, mas vinhos tintos leves, entre eles. Já vou contar as uvas para vocês daqui a pouco, tá? Vou mostrar cada uma delas, as mais plantadas e tudo mais. Grande destaque dos vinhos tintos, com certeza vinhos tintos mais leves, até vinhos tintos de médio corpo. Grande destaque, com certeza, uvas como Lagrange, Chiava e Pinot Nero. Essas três são grandes referências. Já mostro para vocês também. Então, uma região que tem destaque para vinhos brancos com muito sabor. Esse é um dos diferenciais dos vinhos locais. Porque é difícil no mundo a gente encontrar bons vinhos brancos com sabor, mas com muito frescor. A região é fria. Então, o frescor ele é muito presente nos vinhos. Então, são vinhos brancos com muita intensidade de sabor e muito frescor. Então, tem muitos vinhos brancos com grande potencial de guarda. São vinhos brancos muito saborosos. São vinhos brancos que literalmente nos inebriam, nos cativam. E eu adoro vinho branco. Então, esses vinhos brancos com mais acidez, mas com bastante sabor, são hoje alguns dos grandes vinhos do mundo. E com aquecimento global, a gente sabe que muitas regiões que faziam vinhos, ou fazem vinhos nesse estilo, estão com cada vez mais dificuldade de conseguir manter esse estilo de produção. Pois bem, eu estava lá agora há pouquíssimas semanas atrás. E não tem como não se apaixonar por esse lugar. E aqui eu tô numa parte que ainda a gente está começando aqui a estreitar o vale. Aqui a gente está na entrada ali um pouco antes, um pouco ao sul aí de Bolzano, e aqui bem na divisa ali das duas grandes áreas, né, as duas grandes províncias, que é o Trentino e o Alto Adige. Mas olhem que coisa linda, o fundo sempre cercado de cadeias de montanha. Essas cadeias de montanha são os Alpes, são as Dolomitas,
E para onde a gente olha, essas cadeias de montanhas vão estar posicionadas porque o rio Adi ele corre literalmente, né, de norte para sul, ele cruza toda a região do Trentino Alto Adige, vai cruzar boa parte do Vêneto e vai sair lá, né, vai desaguar lá no Mar Adriático. Então, é um rio muito importante nessa região. E então esse cenário causa um sentimento que a gente está num lugar paradisíaco. Paradisíaco. E estando lá, quando a gente olha o solo, quando a gente olha relevo, quando a gente olha esses diferentes perfis, essas diferentes características do terroir, a gente começa a entender o porquê que os vinhos têm essas características. E um desses diferenciais, que eu já conto para vocês, é sol. Essas cadeias de montanha dos Alpes e das Dolomitas que cercam toda essa área, porque se cria um grande vale de norte a sul. E esse grande vale acaba as cadeias de montanhas, e aí estamos falando de montanhas que passam de 3.000 metros de altitude, 3.400 metros de altitude. Claro que não tem vinhedos até essa altitude, os vinhedos vão até 1.000. Mas essas cadeias de montanha que vocês estão vendo ao fundo, elas bloqueiam, elas protegem de entrada da chuva e também a entrada das nuvens. Na verdade, é a entrada das nuvens que trazem chuva e que bloqueiam o sol. Então, uma região com muita insolação. Segundo, essas cadeias de montanha também protegem do frio extremo que vem do norte. Ou seja, é uma região fresca, mas protegidas do extremo frio e protegidas da entrada das nuvens, que faz com que tenha bastante insolação e muito frescor. Então, como esse fenômeno acontece, acaba esquentando rapidamente. Então, no período de amadurecimento das uvas, rapidamente pela manhã começa a aquecer a região. E à noite cai muito a temperatura. Então, se tem uma grande amplitude térmica, até certo ponto, porque à noite começa a ficar frio e logo pela manhã aquece muito rapidamente. Qual é o momento mais frio do dia? Ou, né, das 24 horas? É pela manhã cedo. Então, quando o sol vai começar a surgir, ali é o momento mais frio. Só que logo que o sol surge, começa a esquentar muito rapidamente, porque é um vale. Então, o que também começa a acontecer? Esse ar quente que se concentra, quando começa a aquecer na parte mais baixa, esse ar quente vai subindo. Então, os vinhedos que estão nas encostas também se beneficiam desse ar um pouquinho mais quente. Então, é uma região fria, mas que esquenta rapidamente. Olhando esse mapa de insolação e radiação solar, a gente vê que é frio, mas a gente olha aqui, a gente percebe que tem uma quantidade de horas de sol muito significativa. Esse é o grande diferencial. Então, as Dolomitas, essas cadeias montanhosas que são muito lindas, literalmente Alpes austríacos, protegem a região e torna ela um local muito, muito peculiar, muito única. Então, olhando assim, dá para a gente entender. Olha os vinhedos, que coisa linda. Literalmente, a gente vê as cidades, claro, nas áreas mais baixas. A gente vê esse grande vale, que vai literalmente, então, cruzar de norte a sul. Conforme vai vindo mais para o sul, esse vale vai ficando um pouco mais aberto. Conforme vai estando no norte, esse vale vai ficando mais estreito. E os vinhedos, então, implementados nas áreas um pouco mais planas, próximo ao rio Adi e subindo as encostas, como vocês veem aqui. Percebam aqui, essa foto ela é muito legal da gente perceber. Olha só, os vinhedos estão nas áreas um pouquinho mais de encosta, mas até certo ponto. Quando começa a subir muito, já não tem mais vinhedos. E muitos dos vinhedos aqui do Alto Adige são vinhedos em encostas, e que essas encostas com inclinações bem significativas, como a gente está vendo aqui, ó. Ou seja, é uma viticultura heróica, em boa parte. Então, cruzar essa região de trem ou de carro é muito legal, porque vocês conseguem entender muito dessa geografia, dessas peculiaridades.
Mas eu tinha feito uma pergunta para vocês que era, como é que consegue, né, numa região fria, vinhedos a quase 1.000 metros de altitude, amadurecer bem algumas uvas? Não são todas. E a resposta é essa soma de fatores. Essa soma de características. Então, o que a gente precisa entender aqui, olhando esse mapa de relevo da Itália? Eu vou voltar nesse mapa algumas vezes, para que a gente consiga entender isso bem. Mas aonde está o Alto Adige? O Alto Adige está aqui, no meio dos Alpes. Olha como é a cadeia de montanha para todo lado. E o Rio Adige cruza lá do norte e literalmente vem aqui em direção aqui. Eu até marquei errado, né? Marquei aqui no Lago de Garda. Aqui. O Alto Adige vem aqui, ó, e vai cruzar o Vêneto e vai desaguar aqui no Mediterrâneo, no Mar Adriático. Os vinhedos vão acompanhar o rio. Inclusive o solo aqui é um solo muito de origem aluvial, aquele solo de leito de rio que envolve um pouco de pedras, envolve um pouco, né, de pedregulhos, areia, um pouco de argila, um pouquinho mais de matéria orgânica, e solos coluviais. E esses solos coluviais, eles geraram solos com muita presença de minerais. E essas presenças desses minerais, que são micronutrientes para a videira, faz com que os vinhos também tenham essa intensidade extra de sabor, essa concentração extra de sabor. Então, nós estamos aqui literalmente no meio dos Alpes. Só que o que acontece? Aqui a gente tem o que eles chamam, né? E é muito legal, assim, a própria denominação chama essa área de os vinhedos alpinos com o tempero mediterrâneo. Ou com a elegância, a essência, seria uma tradução um pouco assim, né? Com uma essência mediterrânea, porque nós estamos numa região de influência mediterrânea, mas alpina. Nem é uma influência mediterrânea, né? É uma influência mediterrânea, porque a gente está no Mediterrâneo. Só que as cadeias de montanha, o que elas fazem? Elas protegem, então, da entrada da chuva, da entrada, então, das nuvens de chuva, e também fazem com que o frio extremo do norte seja bloqueado. Aquece muito rapidamente. Esse aquecer rapidamente faz com que a gente sabe, né? É física. O ar quente, ele é o ar que ele vai subir, porque ele é um ar mais leve. O ar frio, ele é um ar mais pesado, então ele é um ar que vai descer. O que acontece com esse calor? Aonde começa a aquecer primeiro? Na parte mais baixa. É um vale, então é como se fosse uma panela, o calor vai ficando mais embaixo, conforme vai aquecendo, o ar quente vai subindo. Então, nas encostas, a gente vai ter presença também de um pouquinho mais de ar quente. E esse ar quente vai subindo. Enquanto ele tiver, né, for sendo gerado, enquanto o ar vai sendo gerado, não, enquanto o ar vai aquecendo, ele vai subindo. Então, as encostas se beneficiam muito dessa influência. E mais uma coisa. Vocês estão vendo aqui que nós temos bem no sul do Alto Adige o maior lago italiano, chamado Lago de Garda. O Lago de Garda, ele é famosíssimo por conseguir aquecer o ar da sua região e ele literalmente manda ar quente para dentro do Trentino Alto Adige inteiro, inclusive chegando no Alto Adige lá no norte. Ou seja, uma região fria, com muitas horas de sol, protegida do frio extremo, protegida das nuvens de chuva, que ela consegue aquecer por maior radiação solar e também por fatores geográficos como o Lago de Garda. Ou seja, uma região fria que aquece rapidamente. E esse aquecer rapidamente vai fazer uma ponderação importante de temperatura. O frio não fica extremo, mas é frio à noite. Então, o que se tem aqui é um ciclo de maturação das uvas muito lento e muito longo. Vai se colher aqui, e assim, conversando com os produtores é incrível, eles falam isso naturalmente, e eu como, né, pesquisador fico, poxa vida, isso é impactante para mim. Eles colhem a uva que enquanto se colhe no resto da Itália, começa a se colher em agosto, vai se colher em setembro, aqui vai se colher as uvas literalmente em outubro, novembro. Porque o ciclo ele é um ciclo mais longo.
E é uma região um pouquinho mais fria também, então, né, o ciclo da videira se torna um pouquinho mais lento, um pouquinho mais tardio, etc. É impressionante como isso se reflete nos vinhos. Claro, tem outros rios e tem outros lagos na região, como o Lago de Caldara, o Rio de Zarco, né? Tem vários rios que são afluentes e que desaguam ali no Rio Ade e que também vão ajudando a criar o contexto de terroir dessa área. E assim, é incrível, porque a gente olha esse cenário dessa cadeia, literalmente, né, essas cadeias de Alpes aqui, essas cadeias de montanha, né, e é incrível, é lindo. E essas cadeias de montanha se chamam Dolomitas. E as Dolomitas são cadeias de montanha com muita presença também de calcário. Então, a região também tem muita presença de calcário. Olha que interessante. Solos com muita presença de minerais, solos com muita presença de calcário. O que torna isso? Solos também que favorecem vinhos com maior acidez. Então, os vinhos, eles vão vir de uvas que concentram acidez, mas que têm ciclos longos de maturação, que também vai desenvolver muito a parte de aromas e sabores. Voilá. Algumas uvas amam isso. E principalmente algumas uvas brancas, como a Pinot Grigio, como a Pinot Bianco, como a Riesling Renano, como a própria Pinot Nero, que é a Pinot Noir, né? Pinot Nero em italiano, Pinot Noir em francês. Então começou a se formar um cenário, além de extremamente lindo, extremamente propício para vinhos de altíssima qualidade. Então, aqui, a gente, né, dando um zoom, aproximando a região, o que a gente vê aqui? O Trentino Alto Adige como um todo. Então, essa é toda a região do Trentino Alto Adige. O que está marcadinho, colorido aqui no mapa, são as áreas dos vinhedos. Então, percebam que tanto no extremo leste quanto no extremo oeste a gente não tem vinhedos. Por quê? Porque estão as cadeias de montanha. O Rio Ade vai literalmente cruzar essa região inteira aqui, né, vindo lá dos Alpes, ele cruza aqui, recebe vários outros rios, como o Rio Isarco, né, como o Rio Noche. Então, vários outros rios que vão afluindo, né, até o Rio Ade. E os vinhedos vão estar aonde? Nas partes planas próximas ao Rio Ade ou no começo das encostas, aonde eu contei para vocês, se beneficiam aí por esses fatores de maturação extra de uvas. Pois bem, se a gente pegar a região toda e fizer um corte, o que a gente vai ter? Ao sul, a província do Trentino, ao norte, a província do Alto Adige. O que a gente está falando hoje? A gente está focando a nossa aula no Alto Adige, ou seja, na parte norte da região do Trentino Alto Adige. Então, vocês podem ver aqui que a gente está na fronteira com a Áustria e, literalmente, a influência austríaca aqui, germânica austríaca, é muito forte. Por quê? Porque essa região pertencia à Áustria até 1919. Na verdade, é o Império Austro-Húngaro, né? Pois bem, o que a gente vê aqui? A cidade base aqui para a região é Bolzano, que é uma cidade linda, literalmente, no meio das montanhas. E a gente em Bolzano, que é uma cidade que tem um pouco mais de estrutura, o que a gente consegue? Andando por Bolzano, você consegue ver as cadeias de montanha em volta, inclusive montanha com neve eterna, né, com aqueles picos nevados, porque são altos, né, são cadeias de montanha que estão falando de passar de 3.000 metros de altitude. Só que tu tá caminhando em Bolzano, tu tá vendo aquele pico com neve e tu tá com calor tirando a roupa. E aí tu entende esses fatores geográficos. Porque começa a ficar quente, durante o dia é quente, se tiver sol, então, mais quente ainda. E tem mais um fator interessante aqui sobre a questão da chuva, é que a região ela chove mais ou menos aí algo em torno de 500 a 600 milímetros por ano. Ou seja,
uma parte da chuva consegue entrar. É bem protegido, mas uma parte da chuva consegue entrar. Só que aonde e quando se concentram essas chuvas? As chuvas se concentram mais na parte sul e se concentram mais no inverno. Ou seja, no verão, que é o período de amadurecimento das uvas, tem menos chuva, tem mais sol. E mais do que isso, no norte, nessa parte literalmente norte, que é o Alto Adige, tem ainda mais sol. Por isso, esse fenômeno tão peculiar. Por isso, essa capacidade tão grande de maturação das uvas, mas ainda com frescor. E realmente, e a gente olhando aqui, essas regiões, eu já vou explicar aqui porque a principal denominação aqui se chama Alto Adige, e ela tem subzonas, então o que vocês estão vendo aqui são subzonas, né? Subzona de Terlano, de Merano, de Val de Venosta, de Caldaro, então Santa Madalena, que é muito famosa, né? Principalmente pelos vinhos tintos, e eu já vou explicar isso para vocês. Mas olha que lugar, né? E realmente é muito, muito atrativo. E o que acontece? Ela não é uma região de destaque há tanto tempo. Né? E com o passar do tempo, e o que manteve durante muitos anos, a produção de vinho aqui no Alto Adige foram as grandes cooperativas. E essas grandes cooperativas entenderam, e aí já vai um pouco da pegada germânica, da pegada austríaca, é que eles entenderam que eles precisavam ter qualidade nos produtos, mesmo sendo cooperativas, para conseguir competir no mercado. Porque só por preço não se consegue. Então, eles têm, primeiro, uma visão mais germânica, de tecnologia, de subir qualidade, de cobrar um pouco mais caro, e foram implementando, claro, que para cobrar mais caro não basta só querer, precisa entregar qualidade. Então, esse fenômeno foi naturalmente fazendo com que a qualidade dos vinhedos aqui, a partir dos anos 70, 80, fosse vertical e crescente. A ponto hoje de se ter vinhos simplesmente espetaculares aqui e se cobrando muito caro. São vinhos que a gente chega a ter vinho aqui cobrando 150, 200 euros, preço regular. Claro, não é o preço médio, porque o preço médio aqui ainda é um pouco mais baixo do que grandes vinhos italianos e grandes vinhos europeus. Então, se compra grandes vinhos aqui a 20 euros, a 30 euros. Estou falando daqueles vinhos que são mais representativos. Mas poder cobrar 200 euros um vinho, gente, é muito caro. É muito caro. Mas se consegue vinhos incríveis com preços interessantes. Quem gosta de vinho branco ou de vinho tinto leve, o Alto Adige é uma grande opção. Tá, deixa eu responder algumas perguntas e já volto aqui para o nosso conteúdo para a gente seguir um pouco mais das nossas interações e também dos nossos aprendizados. O Rafael falou, nessa área de altitude do Alto Adige, a umidade relativa é baixa. Ah, é uma pergunta, visto que é boa expressão do Riesling Renano. Sim, bom comentário, tá, Rafael? O que a Riesling Renano adora? Ela adora lugares frios, com bastante insolação e secos. E aqui a gente tem isso. Então, exatamente por isso. Né? A gente falou um pouquinho sobre a precipitação, que chega aí a quase 600 milímetros por ano, mas concentrada no inverno, que é um período que não tem problema nenhum para o ciclo da videira. Né? Então, a Riesling se adapta muito bem. Já vou provar um Riesling com vocês. O Lucas falando, a geografia local protege o local. Sensacional, exatamente. Por isso fica tão peculiar. Né? Por isso fica tão incrível. Ainda eles falam sobre as Dolomitas. Sim, Dolomitas é incrível, é um lugar realmente muito, muito lindo. Um lugar incrível, né? Só pelas fotos a gente consegue perceber isso. O Lucas também falando sobre o solo, que seria rico em micronutrientes, exatamente. Né? Os minerais são micronutrientes importantes para a videira, e aqui a gente tem. E o pessoal falando também, vários comentários legais você sobre o Alto Adige, né? E é menos comum, né, gente? Acaba sendo uma região que a gente acaba sendo menos comum do nosso cotidiano. E ainda mais se a gente falar sobre isso aqui, porque um dos grandes destaques do Alto Adige é essa mistura da cultura alemã com a cultura italiana. Esse aqui foi agora, nessa última visita lá a Bolzano,
que eu até fiz essa foto desse prato aqui, para vocês entenderem isso. O que esse prato, aliás, quem for a Bolzano tem um restaurante chamado Cavallino Bianco, que é espetacular, e o preço, gente, olha. Aí o Fernando tinha falado que moraria lá no Alto Adige, né? Eu moraria também. O preço. Então, esse prato aqui é a cantina de Terlano, e 2 vinhos que já dá para a gente entender um pouquinho, inclusive, das denominações aqui. Vocês podem ver, são 2 vinhos varietais, um Lagrin e um Sauvignon Blanc, né, um tinto e um branco, e eu pedi para fazer uma harmonização com esse prato aqui, que é um prato típico local. Como se chama esse prato? Esse prato se chama Piatto del Contadino. Uma tradução seria mais ou menos como o prato do peão, o prato do trabalhador braçal. Assim. E é por quê? Porque ele reúne vários produtos peculiares locais. Então você tem aqui vitel, você tem a linguiça, você tem o chucrute, você tem, né, a carne de porco, você tem... E olha, bom, um prato enorme, né? Entre várias pessoas. Mas percebam que aqui mistura já uma cultura alemã muito forte com pitadas italianas. Então, a linguiça, o chucrute já é dessa pegada bem alemã. Aí já a carne de vitelo, a gente já tem essa especiaria local aqui, ela é uma massa que é com várias carnes cortadas, assim, é muito bom, é muito bom. E percebam assim, né? Não é nada muito elegante, assim, mas é extremamente saboroso. Então, essa pegada é muito característica do Alto Adige, com os vinhos de muito sabor. Então, essa harmonização entre carnes curadas, carnes defumadas, entre charcutarias, com os vinhos do Alto Adige fica simplesmente espetacular. Espetacular. Então, traz um pouco dessa pegada austríaca, germânica, com essa pegada italiana. Maior parte dos vinhos da região são vinhos literalmente brancos, mas esse é um ponto importante da gente não esquecer, são vinhos brancos com muito sabor. Não vamos esquecer disso, porque isso é bastante importante, tá? As plantações, então, os vinhedos ficam nas partes mais planas, no fundo do vale, ou seja, acompanhando o Rio Ade, e na subida do começo das encostas. Bastante sol, cadeias de montanha, solos muito ricos em micronutrientes, não são solos muito profundos, mas se beneficia aí de não ter muita umidade, então a drenagem nem é tão necessária. Algumas áreas acaba acontecendo que próximo ao leito do rio, que é onde a gente tem um pouco mais de matéria orgânica, os vinhos acabam ficando um pouco mais leves. Conforme vai afastando um pouco do leito do rio, os vinhos tendem a ficar um pouco mais intensos. Por quê? Porque as uvas, quando estão em vinhedos de matéria orgânica, são uvas que se desenvolvem um pouco menos concentradas como um todo. Pois bem, aqui o que chama atenção? As castas internacionais, mas muito também das castas autóctones. Esse vinho aqui foi um dos vinhos que mais me impressionou agora na Provine 2023. Então, Provine é a feira mais importante de vinhos no mundo, que acontece na Alemanha, e eu gosto de ir lá porque consegue reunir os mais importantes produtores de vinhos do mundo. E eles vão na Alemanha porque é uma feira de mercado muito importante, tanto que na Provine só entram profissionais do mercado, não entram consumidores, enfim, é só para profissionais. E esse vinho aqui é um vinho aqui do Alto Adige, ou seja, não vamos esquecer, Alto Adige e Südtirol são sinônimos, tá? Südtirol em alemão, Alto Adige em italiano. Esse vinho é um Chardonnay com uma persistência de sabor e uma acidez tão persistentes e longos que era impressionante. Se eu tivesse provado sozinho, eu teria dificuldade de mostrar isso para as pessoas, de contar isso para as pessoas, de o quanto esses vinhos são incríveis. E é um Chardonnay, mas assim, torna esses Chardonnays muito peculiares, tornam mesmo as variedades internacionais, Chardonnay, Riesling,
Sauvignon Blanc, vi alguém perguntando sobre a Sauvignon Blanc, né? Já vou responder sobre isso. Marcelo tinha perguntado sobre a Sauvignon Blanc. Sim, é uma região que se adapta muito bem a Sauvignon Blanc. Ou a Sauvignon Blanc se adapta muito bem à região, exatamente por causa dessa maturação um pouco mais longa. Outros pontos importantes sobre o Alto Adige. Primeiro, é uma região que algo em torno de 98% dos vinhos são vinhos de denominação. No Alto Adige não tem vinho DOCG, tem vinhos DOCs. E aqui no Alto Adige, praticamente, a gente tem duas grandes DOCs aqui, né? Que vão ser as DOCs, eu já mostro para vocês, do Alto Adige e a DOC que fica ali próximo ao Lago de Caldaro. Sendo essa DOC chamada Alto Adige, ou Sul Tirol, é a mais destacada. Maior parte, então, a gente tem algo em torno, no Alto Adige, aí, de quase 70% de vinhos brancos versus 30% de vinhos tintos. Bom, estamos lá no extremo norte, não tem DOCG, tem muitas DOCs ou algumas DOCs e algumas IGTs. Como a maior parte dos vinhos são vinhos de denominação, as IGTs não nos interessam tanto, porque 98% hoje dos vinhos do Alto Adige são vinhos DOC. Então, as IGTs não são tão significativas para a gente. O que é significativo para a gente são as DOCs, mas antes da gente poder falar das DOCs, vamos falar das uvas. Quais são as uvas que predominam aqui no Alto Adige? Isso aqui é informação oficial agora desse ano. Então, 62% hoje já são de vinhos brancos. 38% são de vinhos tintos. Uvas principais e mais plantadas. Uva mais plantada da região, Pinot Grigio. E aqui uma observação, tá? Pinot Grigio aqui, de modo geral, por causa desse ciclo mais longo, as uvas concentram muito intensidade de sabor. Então, a Pinot Grigio aqui, ela também ganha corpo e ganha sabor. Então, diferente da Pinot Grigio, que a gente encontra muito volume, aquele Pinot Grigio ralinho ali do Friuli, né, do Veneza Giulia ali como um todo. Não, aqui é diferente. Aqui é um Pinot Grigio muito mais essa pegada de intensidade. Tanto que é a uva principal deles aqui. Depois, vai ter bastante da Gewürztraminer, que é uma uva um pouco mais aromática. E depois, de novo, vai aparecer Chardonnay e Pinot Blanc, porque são castas internacionais, mas com essas peculiaridades. Então, essa linha que liga frescor, intensidade de sabor e persistência é o grande triângulo dos vinhos aqui do Alto Adige. E depois a gente vai ter bastante as uvas tintas, que são 3, se vocês perceberem aqui, a primeira uva tinta mais plantada tem 10%, a primeira uva branca mais plantada tem 12%, então os volumes são próximos, não são muito distantes. E 3 uvas brancas aqui são destacadas, né? Que é a Pinot Grigio, a Chardonnay e a Pinot Blanc. Gewürztraminer, um pouco, ok. Não é o que melhor a região entrega, mas entrega alguns vinhos interessantes. Agora, essas 3 uvas tintas, assim como as 3 brancas, são extremamente representativas. A Schiava, a Pinot Nero, ou Pinot Noir, e a Lagrange. A Schiava, ela é uma uva que faz vinhos tintos, leves, parecidos com a Pinot Noir, mas com uma capacidade de persistência um pouquinho maior. Eu compararia, mas a Schiava, ela lembra um pouquinho até Beaujolais, os vinhos de Beaujolais. Só que eles são tão frutados quanto o Beaujolais Nouveau e tem uma vida, uma capacidade de guarda quase como de Beaujolais, com cru de Beaujolais. Então ela é um misto entre a intensidade aromática do Beaujolais Nouveau e uma intensidade de sabor e persistência que a gente tem num cru de Beaujolais. Então, essa peculiaridade da Schiava. Claro, tem alguns Schiavas que são mais levinhos, enfim. Mas, de modo geral, então, é um vinho leve, mas com bastante persistência de sabor. A Pinot Nero, clássica, e aí eu já falo um pouquinho sobre a Pinot Nero com um pouco mais de atenção. E a Lagrange, que é uma uva tinta, mas que ela é um pouco mais concentrada. Então, ela tem um pouco mais de
a casca um pouquinho mais grossa, ela tem, né, ela acaba tendo esse sólido, proporção sólidos líquidos aí, com um pouquinho mais essa proporção de sólidos, que faz vinhos com um pouco mais de peso, um pouco mais de intensidade. Então, o corte clássico, e assim, vou falar corte entre aspas, porque o grande destaque do Alto Adige são vinhos varietais, assim como é na Alemanha, assim como é na Áustria. Esse é o grande destaque dos vinhos aqui. E eu já vou falar das DOCs, inclusive, que as DOCs exigem que seja varietal. E já vou explicar isso para vocês. Mas quando tem corte de vinhos tintos, o que eles fazem? Esquiava com Lagrein. Lagrein da potência, esquiava da frescor, da leveza. Depois, outras uvas importantes. Sauvignon Blanc, a Miller-Turgau, Merlot aparece bem, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. A gente vai ter a Riesling Renano, a Silvana, a Grina Veltliner. Então, a gente tem várias uvas aqui bastante interessantes. Mas, claro, essas uvas mais representativas, essas uvas de maior destaque, com certeza são as mais importantes. E alguns produtores aqui muito importantes, que fazem e dão um grande destaque para a região. O Franz Hess, a Helena Walsh, a Cantina de Terlano, ou somente alguns chamam ela de Terlan, né? A Manincor. Esses 4 produtores, eles são incríveis. São produtores que você pode praticamente comprar qualquer vinho deles, que eles entregam bem. E eu vi que o Marcelo tinha perguntado se esses vinhos chegam no Brasil. Eles chegam, tá? Mas tem que procurar, porque não chegam em grandes volumes, são pontuais. Então, eles chegam pontualmente, nem sempre tem estoque, mas eles chegam. Algumas importadoras trazem para o Brasil, tipo a Helena Walsh chegava pela Decanter, a Fran Hess chega pela Mistral. Então, vocês conseguem aí ter alguns desses produtos aqui sim, tá? E vale a pena provar, tá? Vale a pena, porque são produtos aí bem peculiares, como eu falei para vocês. Pois bem, falando das denominações, e aqui já separado, né, o Trentino do Alto Adige, nesse mapa, para facilitar a vida, ó, um corte aqui, ó. Então, o norte é o que nos interessa, que é o Alto Adige. Então, todo aqui no norte, literalmente ali de Bressanone até lá o sul de Bolzano, tem uma DOC que abrange toda a região chamada Alto Adige, ou somente Sul Tirol, ou Südtiroler, né, como os alemães chamam lá a região também. E tem uma segunda denominação aqui que a gente até poderia destacar, que é essa denominação que fica aqui um pouco mais para o sul, que ela é chamada de Lago de Caudaro, que também tem alguma representatividade. Tem essa denominação aqui que se chama Valdade, né, que é uma denominação grande aqui da região, que pega, né, literalmente aqui boa parte da região, tudo aqui marcado em verde, né, Valdade. Mas as duas mais importantes, e a mais importante, aliás, poderia destacar uma, que é essa denominação chamada Alto Adige, que pega toda essa parte norte aqui. Então, essa denominação é a grande denominação da região, porque como ela abrange praticamente toda a área, toda a província do Alto Adige, é o grande destaque. Então, a maioria dos produtores aqui preferem dar até esse nome da denominação para destacar nos vinhos. E essa denominação, claro, como é uma denominação grande, é uma DOC grande, ela tem várias subzonas que têm suas peculiaridades e as suas diferenças. Mas eu até coloquei aqui no material para vocês, ó, então o Alto Adige, a denominação, permite vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes, com várias diferentes uvas. Mas aí a gente entra nas subzonas, que são essas áreas menores que eu vou mostrar para vocês agora, e aí sim a gente vai ter suas peculiaridades, que são aqui. Então, olhando toda essa área aqui da DOC Alto Adige, lembrando, também pode se chamar de DOC Südtirol, então é uma DOC grande, mas ela tem subzonas. E aqui uma peculiaridade, o nome da DOC é Alto Adige. Então vai sempre aparecer escrito Alto Adige, Denominazione de Origine Controllata. Mas, dentro das subzonas, se as uvas forem 100% da subzona, tu pode também citar o nome da subzona. E são 6, que é Vale Venosta, que é a mais seca, né? Porque ela fica mais para o oeste, fica mais longe do Mediterrâneo, por onde entra a chuva. Depois, tem hoje isso nós chamava Maranese de Colina. Hoje só praticamente chama de Maranese. Então, Maranese é a grande referência. A área que é a mais importante da região, que é a área de Terlano,
porque ela fica próxima à comuna de Terlano, tem uma comunazinha aqui. Então, aqui diferentes vinhos tintos e brancos, com destaque para os brancos. E a segunda subzona mais importante se chama Santa Madalena. Santa Madalena é uma subzona que é muito destacada pela uva esquiava, que é aquela uva tinta, eu falei para vocês, com essas características de um vinho um pouco mais leve. Um vinho um pouco mais puxadinho para o Beaujolais aí, né? Mas bastante aromático, aquela nota de framboesa madura, aquela nota que lembra um pouco, né, de um tutti-frutti de frutas vermelhas. Ele tem essa pegada assim que é muito gostoso, tá? Mas com um pouquinho mais de estrutura, não tão levinho quanto a Gamay. E depois outra subzona importante, essa aqui chamada Vale de Isarco, porque tem um rio importante que é o rio Isarco, que cruza também e vai literalmente, né, desaguar lá no Ade e dar mais intensidade, inclusive, para o rio Ade. Então ela vai cruzar toda essa área aqui e vai entregar até essa área final aqui, essa quantidade de água bastante abundante, e também, claro, vai se aproveitar para que nesse fundo de vale do rio Isarco se tenha muitos vinhedos. E aqui se tem muitas diferentes variedades, né, diferentes uvas plantadas aqui e diferentes perfis. Então, chamaria atenção para essas três sub-regiões: Terlano, Santa Madalena, essas duas principalmente, e Vale do Isarco, que tem um pouquinho mais de volume, como outra grande sub-região. Então, bem interessante. Tá, vamos lá. Vamos degustar um vinho? E aí responder algumas perguntas e tudo mais. Então, vamos lá. Eu vou ali para a sala de vinhos para a gente poder eu provar um vinho com vocês, escolher um vinho de Riesling Renano, já vou explicar para vocês, e eu vou mostrar algumas uvas para alguns vinhos e uvas diferentes também para vocês. Deixa eu ir lá para a sala. Bom, eu vim aqui para a sala de vinhos para a gente falar um pouquinho e degustar alguns vinhos. Então, o que eu escolhi? Deixa eu até mudar aqui e voltar aqui para a gente dar uma olhada um pouco nesse mapa, que esse mapa facilita para a gente dar uma olhadinha. Então, deixa eu fazer o seguinte, que eu escolhi um vinho para degustar com vocês, que eu tirei uma dose agora, Coravinhos, então eu deixei, o pessoal tinha perguntado, né, por que eu deixo os vinhos no plástico. Até deixei no plástico, agora não tirei para vocês verem. Isso aqui é para botar na adega. Então, coloco o plásticozinho para que o rótulo não fique mofado, enfim, não afete aqui a questão do rótulo, tá? Então, até deixei os plásticos para vocês verem o porquê que eu boto, porque vocês estavam perguntando seguidamente sobre a questão dos rótulos. Bom, olha só. Esse é um Riesling Renano da famosa Abadia de Nova Cella. O que é isso aqui, gente? Essa aqui é uma das vinícolas mais antigas do mundo, que está aqui literalmente no meio do Alto Adige. Ela fica aqui um pouco mais para o norte, né? E é uma das vinícolas, essa vinícola, ela mais ou menos ali dos anos 1100, porque ela é uma abadia de monges que se dedicaram boa parte da vida à cultura também vitivinícola. Então, essa é uma das vinícolas mais antigas do mundo. E até hoje, em produção de vinhos. Então, eu escolhi, e essa aqui chega no Brasil, tá? Quem traz é a Sonoma, importa para o Brasil. E, claro, ele tem outras variedades, e são vinhos muito, muito peculiares. Esse aqui é um 2020, mas para vocês verem aqui, ó, é um vinho que tem, ó, vou botar aqui outro, aqui, 13% de álcool, ou seja, uma Riesling com 13% de álcool. E aqui a gente está falando de Riesling Renano, ou seja, Riesling alemão. Deixa eu pegar aqui, que eu quero mostrar para vocês. E eu servi uma dose agora, tirei aqui no Coravin, ou Coravan, né, como muitos chamam. Tirei uma dose desse Riesling e o que eu já chamo atenção no nariz? Primeiro, a coloração um pouquinho mais intensa, ele é 2020. Ele é um vinho que tem um potencial de guarda interessante, mas ainda assim, esse é um vinho que não tem passagem por madeira, né? A Riesling, de modo geral, não tem. E aqui a ideia é fazer um vinho para um consumo um pouco mais jovem, entre aspas. O que a gente sente aqui no perfil desse vinho? Primeiro, uma intensidade aromática muito, muito interessante. E um vinho correto, e já no nariz a gente sente essa nota típica da Riesling, mas com
um pouco menos floral, um pouco mais frutado. É aquela fruta branca que lembra um toque de nectarina madura, né? Aquela nectarina, né, amarela, uma ameixa amarela, agitando a taça. Agitando a taça, ela ganha aquele toquezinho, né, de casca de laranja. Aí entra aquele leve toquezinho de floral, aquela flor um pouquinho mais seca, mas muito mais delicada. E tem um toque de hidrocarboneto. Hidrocarboneto é aqueles aromas que a gente associa muito a Riesling, de petróleo, gasolina. Tem um toquezinho, que é muito característico dos vinhos aqui do Alto Adige, de Riesling, de não ter tanto essa nota de hidrocarboneto presente. Que alguns gostam, alguns não gostam, né? Tem aquele debate aí. Mas, inclusive, claro, é uma abadia ainda até hoje, né? Governada ou gerenciada pelos monges, e faz um trabalho muito, muito interessante. Bom, em boca, eu vou tomar um gole de água antes, para dar uma hidratada. Para daí começar a degustar com vocês. Então, primeiro gole. Já dá para sentir acidez, né? Acidez muito presente. Uma persistência da acidez muito longa. Tensão ácida no meio de boca também muito presente. Mas muito sabor. E quando coloca em boca, você sente aquela nota até em boca um pouco mais cítrico, mas aquele cítrico um pouco mais maduro, aquele toquezinho de toranja, aquele toquezinho de um limão siciliano bastante maduro. E preenche a boca, sabor e acidez, sabor e acidez, sabor e acidez. E isso faz com que o vinho fique muito amplo. Fique muito... Ele preenche muito bem a boca. Por causa do sabor, por causa da acidez. A acidez, né? Vai salivando, salivando, salivando. E aquele sabor muito presente. E assim, segundo gole. Completamente seco. Segundo gole já é um pouco mais floral, tem boca, chama atenção. Ele é bastante seco. Ele tem álcool médio, bem integrado, mas dando volume, trazendo um preenchimento de boca maior, mas ele tem corpo médio mais. Ele é viscoso em boca, ele tem um pouco mais de presença em boca, acidez média mais. Já podemos botar acidez como muita. E persistência de sabor também, já chegando em muita. Agora, características de sabor. Ele em boca, cada gole vai ficando um pouco mais floral que ele não era no começo. E esse cítrico um pouco mais maduro em boca. Um pouquinho diferente nariz e boca, mas extremamente gostoso. Ele é um vinho, qualidade bom, para muito bom. Acho que bom define ele, porque é aquele vinho bom, sabe? Entrega bem para Riesling, tem uma boa persistência, ele entrega bem essa tipicidade. Agora, chama atenção nisso, né? Eu vou fazer um comentário que eu não deveria. Mas, o que me chama atenção aqui nesse vinho? Entrega muito do Riesling, por exemplo, do Alto Adige, é o que é muito dos vinhos brancos do Alto Adige. É como se a gente pegasse um Riesling alemão bem no meio, ou misturasse entre o vinho do Mosel e o vinho do Rheingau. Então, se pegasse eles e fizesse um vinho, fizesse um blend entre esses dois perfis clássicos de Riesling no mundo, e a gente chega no que o Alto Adige entrega. E assim, é muito legal. É muito peculiar. Né? 13%, esse vinho chega no Brasil. Eu falei para vocês, comprei no Sonoma na faixa aí dos seus R$200, mais ou menos. É caro, né? Mas vinho no Brasil é caro. Lá na Itália, esse vinho custa aí na faixa dos seus 15 euros, mais ou menos. Tá? E aqui no Brasil acaba chegando um pouquinho mais caro. Mas falei para vocês um pouquinho de vinhos tintos, né? E o meu vinho, a minha uva preferida do Alto Adige tinta, eu gosto muito de Schiava, gosto de Lagrein, mas minha uva preferida é Pinot Nero. E alguns produtores, falei para vocês, né? Muitos produtores um pouco maiores e de mais representativos, enfim. Eu gosto muito desse produtor, ele se chama Hofstadter, né? Hofstadter é uma grande referência, ele faz esse vinho aqui de Pinot Nero, ele faz não só Pinot Nero, né? Ele tem os vinhos brancos também, que são incríveis, né? Deixei todos com plástico para vocês verem hoje, né? Normalmente na aula o que eu faço? Eu tiro os vinhos da adega, eu tiro o plástico, aí mostro aqui na aula, depois a gente botar para a adega de novo, eu boto o plástico. Hoje eu deixei porque vocês tinham pedido durante a semana,
eu deixei aqui para vocês verem. Esse vinho é um Pinot Nero, aqui, ó. Vamos ver aqui. Um vinhedo chamado San Urbano. Olha aqui a denominação, para vocês verem. Olha só. Aqui a denominação, olha como eles escrevem. Ó, Ó, eles escrevem aqui, ó, Südtirol. Né? Ó, Südtirol. A denominação de origem controlada. E assim, é impressionante aqui também, ó. Tinha mostrado para vocês, ó, como tá nos dois idiomas, ó. Aqui, ó. Opa, ó. Tá vendo, ó? Ó, Pinot Nero, Südtirol, Alto Adige, né? Ó. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tá vendo, ó? Südtirol, Alto Adige, ou seja, colocando os dois idiomas na denominação, porque é permitido. E aqui, claro, botando o nome austríaco, né, do Alburgunda, e colocando o nome em italiano Pinot Nero, mesma uva, né? Estamos falando aí da Pinot Noir. E esse é um outro produtor também de altíssima qualidade, um produtor um pouquinho maior, o que é característico. Quando eu falo em cooperativa, não é necessariamente só cooperativas no sentido de uma empresa que pega vários produtores e acabam se associando, mas também tem produtores grandes que trabalham em parceria com pequenos produtores, já comprando a produção deles. Então, eles já têm a produção alocada. Mas agora, surgindo aí nos últimos 5 anos, 10 anos, se esticando muito, pequenos produtores nas regiões aqui, principalmente nas subzonas aqui do Alto Adige, fazendo vinhos também de alta qualidade. Né? Esse aqui é um produtor que eu gosto bastante, chamado Malstala, e ele é um produtor pequeno, tem poucos hectares, uma produção orgânica, super diferenciada, ele faz parte, né, daquele movimento dos Vignaioli Independente. E olha aqui, ó, olha a Pinot Nero aqui, ó. Chega a quanto? Ó, 14%. Também é um Pinot Noir, né, uma Pinot Nero. Você já classifica como reserva, e aí vocês veem também, ó, Alto Adige Tirol DOC. Ó, vamos ver aqui, dá pra gente ler, ó. Aqui, ó, ops. Se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aí, que eu consigo ver. Ó. Estão vendo aqui, ó. A câmera não tá pegando muito aqui. Mas, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Alto Adige, Südtirol. Por causa do reflexo aqui do filme, às vezes ela não pega tanto foco. Mas já mostrando um pouco desse novo movimento do Alto Adige, né? Ou seja, de produtores pequenos também, menor intervenção, vinhos ainda mais leves. Então, caminho aí sem volta que a gente vai ver cada vez mais. Aliás, eu vou tomar um golinho desse vinho aqui em homenagem a vocês. Por causa do horário, agora a gente já pode tomar, né? Nossa, que delícia. Nossa, esse vinho com speck, que é aquele presunto cru defumado do Alto Adige. Gente do céu. É de chorar no cantinho, tá? É de ajoelhar e chorar. E eu até vou testar, porque como eu acabei de voltar de lá, eu trouxe uns pedacinhos de speck, né? Então, vamos fazer o teste. Vamos ver o que acontece. Tá, perguntas aqui. Tinha uma que você estava perguntando. O pessoal tinha perguntado sobre a questão de... como é que a questão da localização. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui nesse mapa da questão do relevo, porque o Alto Adige ele fica bem no norte aqui, ó, da Itália com o sul da Áustria, bem no meio dessas cadeias de montanha. E aqui bem, vocês estão vendo aqui esse laço, esse pontinho, esse tracinho azul bem no meio aqui é o Rio Adige, que chega aqui até bem próximo ao Lago de Garda. Gente, a região do Lago de Garda, quem vem a sul de Bolzano, ao sul do Trento, né? Ou seja, Bolzano, depois Trento, e tem um caminho que você desce, que você sai do meio das cadeias montanhosas principais e contorna o Lago de Garda. Um lugar assim que... Pô, eu não tenho palavras para descrever o quão lindo que é, tá? É realmente incrível, mas a gente vê, né? Então, essa concentração de cadeias montanhosas aqui, né? Mais marronzinho, essa concentração aqui de montanhas, literalmente, formando o conjunto dos Alpes aqui, e é realmente incrível. É realmente bem especial. Tá, vamos lá. Algumas perguntas. A Ana Paula perguntou: aluguei um apartamento em um Airbnb no centro de Bolzano, não queria mais sair de lá. Nossa, é lindo, né? Centro de Bolzano. E assim, quem for, eu sou apaixonado, que é aqui de Bolzano, aqui da região, do considerado melhor wafer do mundo.
ele se chama Napolitaner, né, que é escrito. É aquele wafer da Loacker, que a Loacker é aqui, e no centro de Bolzano tem a loja da Loacker, uma loja só de produtos da Loacker, com uma cafeteria, gente do céu, é qualquer coisa espetacular. Eu acredito que deve ter aproveitado muito, Ana Paula. Aliás, não sei se, como tu alugou um apartamento, não sei se você teve a alegria de ir comer lá no Cavallino Bianco, porque é um restaurante muito bom. O Zé Acho falando, surpreende o teor de álcool desses vinhos. Exatamente, surpreende, tá? E assim a gente vai ver que esses vinhos mais maturos, inclusive aqui, né? O Bartenot, né? O Bartenal também vai ter 13,5, ó. 13,5% de álcool, ou seja, 13, 13,5, 14, região ensolarada, não é isso, né? Então, é bem interessante. A Eliane perguntou, professor, salve, salve, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Você pode explicar a diferença do Riesling dessa região em relação à Alsácia? Claro que posso. A Alsácia, ela é ainda mais seca e ela é ainda mais quente que o Alto Adige. Então, os vinhos na Alsácia, de modo geral, ainda ganham mais peso, mais caráter da fruta ainda mais madura. Aqui consegue moderar um pouquinho isso, guardado as proporções. Então, são duas regiões espetaculares e provem das duas, porque realmente vale a pena. Tá? Eu amo a Alsácia também, tive há pouco tempo na Alsácia lá, é espetacular. O Valdir perguntou, a Riesling alemã é muito superior ou diferente? Foi o que eu estava falando agora, Valdir, é diferente. É claro, a grande referência de Riesling no mundo é a Alemanha, e principalmente essas duas regiões, que é o Mosel e o Rheingau, e aqui, o Alto Adige, digamos, fica mais ou menos no meio do caminho entre essas duas. Tem a acidez, um toquezinho floral do Mosel, mas também consegue ter um pouquinho do peso e dessa fruta madura do Rheingau. Então, são duas opções interessantes quando fala de Alemanha, perfis diferentes, e aqui a gente tem mais ou menos o meio do caminho. Fernando perguntou, o Rio Ade funciona um pouco como o Rio Reno para os vinhedos, prof? Exatamente, Fernando, funciona muito como o Rio Reno, muito parecido, inclusive. Ajuda um pouco naquela ideia, né, de refletir um pouco de calor, refletir um pouco mais de radiação, funciona assim, né? Funciona assim. Também ele é, de certa forma, um termorregulador de temperatura, né? Também ajuda para que a região não fique tão fria no inverno e não consegue ficar tão quente, apesar de ficar quente, porque é uma região que está numa área fria. O Marcelo tinha perguntado, a Sauvignon Blanc não se adapta muito bem nessa região? Sim, boa pergunta, Marcelo. Se adapta e se adapta muito bem mesmo. Fica realmente... o que a Sauvignon Blanc acontece aqui? Ela ganha um pouquinho mais de peso. E ela perde um pouquinho daquela nota aquela nota tão herbal, né? As metoxopirazinas ficam um pouquinho mais degradadas aqui. Então, muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho, mas ela matura muito bem, fica realmente muito, muito boa. Gosto bastante de Sauvignon Blanc aqui. A gente viu, inclusive, que é uma das uvas destacadas aqui na região. Né? Vale a pena. A Cássia falou, aula maravilhosa. Também gostei, né? Bem bacana mesmo. Né? E legal porque a gente consegue, né, ter um pouco um pouco do conhecimento e um pouco dessa vivência do Alto Adige, porque, gente, é uma região muito destacada, é uma região muito bonita, e é uma região que não é tão cara, nem para se visitar, nem para os vinhos. Claro que no Brasil os vinhos chegam um pouco mais caros, mas ok, é questão de mercado brasileiro, mas vale a pena, os vinhos são realmente diferenciados, é uma região que vale a pena provar, fiquem atentos, claro que chega pouco no Brasil, a Alemanha compra muito, a Inglaterra compra muito, Estados Unidos compra muito, Japão compra muito eles, então chega um pouco menos no Brasil, chega um pouquinho mais caro, mas vale a pena provar, vale a pena visitar. É uma região que, olha, dos últimos anos da Itália, é uma das regiões que mais tem me chamado a atenção, primeiro, pela diferença nos perfis e estilos de vinhos, e segundo, pela qualidade, que a régua deles está alta, e está cada vez mais alta. A régua média de qualidade dos vinhos do Alto Adige estão cada vez mais alta, ou seja, a régua está cada vez mais alta, o nível de qualidade dos vinhos estão cada vez mais altos. Então, vale muito a pena. Também adorei, achei incrível, acho que foi bem interessante e esclarecedor para a gente avançar um pouquinho e entender um pouquinho sobre
uma região, uma província, denominações tão peculiares e tão únicas. Adorei, turma. Quero deixar um beijo muito mais especial. Deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.